que estamos ao vivo. Olá, queridos, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, que Deus abençoe a sua vida de forma grande e muito poderosa. Nós estamos todos os dias vivendo o que temos que viver todos os dias, que é a fé. É isso? Deixa eu só dar uma viradinha para cá. Pronto. Muito bem. Que é a fé. E é nessa fé que Deus ele vai abençoando, ele vai dando direcionamentos, ele vai dando visão, ele vai honrando, né, a fé da gente. E vai honrar a sua fé hoje, vai honrar a fé de todos nós. Já começo te chamando para preparar sua bacia com água. Não sei se ela está pronta, se ela está preparada, mas se não está, prepare agora, por favor, a sua bacia com água e deixe já ela pronta e já comente aqui dizendo seu nome e falando: minha bacia com água, ela está preparada. Minha bacia com água, ela está preparada. Então, se a sua bacia com água ela está preparada, eu quero muito que você compartilhe com as pessoas. E eu vou te falar uma coisa, hein? Que oração, propósito, né? Posso dizer assim, abençoado está sendo esse que nós estamos fazendo, lavando as mãos e usando a moeda também. Muitos milagres estão acontecendo, sabe? Deixa eu só acertar aqui. Bem, muitos milagres estão acontecendo. Graças a Deus por isso. Tá? E eu, por exemplo, ontem, eu não sei se você viu, a gente estava ministrando, né? O culto à noite, na segunda-feira, na igreja, lá na sede provisória, e de repente eu percebi não, né? O bispo trouxe algo assim extraordinário. Não sei se você viu o testemunho daquela senhora. Ela disse: eu orei com você pela manhã, lavei as mãos nas águas com aquela bacia e fui embora. Ela disse: bispo, eu não tinha nada, nem sequer eu tinha dinheiro na minha conta. Mas o Senhor falou para viver a fé, e eu vivi. E sabe o que aconteceu? R$ 3.000 no período da tarde apareceu. Apareceu na conta dela. E ela foi ao gerente e falou assim: doutor, me fala aí, doutor, ó, gerente, esse dinheiro não é meu, da onde veio esses R$ 3.000? Ela falou: nem conta corrente eu tenho conta poupança. E o gerente virou para ela e falou assim: se está na sua conta, é seu. Lembra disso aí? Você chegou a ver isso? Eu não sei se você chegou a ver. Mas foi algo assim espetacular.
E ela disse, na mesma hora, então, eu transferi, né, para minha conta poupança. Estava lá os R$ 3.000. Aí você me pergunta, será que isso, o bispo Luciano, não passou de uma mera coincidência? Porque não tem como explicar, né? Será que isso não passou de uma mera coincidência? Será que não veio de uma mera coincidência? Então você começa a perceber que existem coisas, gente, que é fé. Estou falando com vocês aqui, mas estou olhando aqui o computador porque eu estou tentando visualizar uma imagem, né? E por isso que eu estou dividindo a atenção um pouco com vocês. Mas já já a gente consegue ativar a imagem aqui com a gente, com vocês e dá tudo certo, né? Então, eu faço a você uma pergunta: será que isso foi coincidência? Lógico que não. Lógico que não. Isso prova o que, o bispo Luciano? O que isso prova? Isso prova, gente, que isso prova que só tem um jeito de você viver, sabe, o sobrenatural na sua vida. Agindo a todo tempo pela fé. É o único meio, é a única maneira, é o único jeito, sabe? É a única forma. É você agindo a todo tempo pela fé. Essa é a realidade. Isso faz com que você possa obter aquilo que só Deus pode, no caso, proporcionar. Não sei se você está entendendo o que eu estou tentando dizer. Estou consertando aqui o negócio, mas o negócio está. Acho que assim não vai dar. Deixa eu botar para frente. Ó, tomara que dê. Você está entendendo o que eu estou falando? A Jesuilda Alves está perguntando: bispo, já tem o carnê no Mercado Livre? Não, Jesuilda, ainda não temos o carnê, porque nós estamos fazendo uma atualização das contas, tá, da igreja. Então, por conta disso, porque, por exemplo, quando eu mandar o carnê, ou quando você for pegar o carnê, o que vai acontecer? Você vai precisar. Deixa eu ver se essa posição aqui vai ficar melhor. Peraí, pessoal. Tá, eu acho que assim vai ficar melhor. Vamos ver. Eu acho que assim melhora. Então, tá. Eu acho que assim melhorou. Então você vai precisar, tá, das contas. Então nós estamos fazendo uma atualização das contas para poder inserir no carnê e, consequentemente, você com a conta atualizada, você vai poder fazer as doações. Por isso que ainda não disponibilizamos. Embora estamos precisando muito, sabe,
conseguir disponibilizar, pelo fato de que a cada dia tem sido muito difícil manter, sabe, gente, o programa no ar. Às vezes eu fico um pouquinho assim, eu sinto algum constrangimento pelo fato de estar tendo que, em vários momentos, solicitar solicitar, por exemplo, a você, né, todo sempre falar, ó, gente, precisamos da oferta, entende? Então, às vezes, causa, assim, algum constrangimento de estar pedindo, de estar falando, mas se a gente não faz, o programa também não vai para o ar, então a gente não tem que ter vergonha disso, tá? O carnê, no Mercado Livre, ele vai ser posto lá porque é a única maneira de você receber, a princípio, dentro das nossas condições. Deixa eu só pedir uma coisa aqui ao diretor. Só um minuto. Entendeu? Então, o que acontece? A gente... É a única maneira de conseguir enviar para você fazer chegar na sua casa, entende? Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. É a única forma. Então, você vê, assim como os braceletes, assim como tudo que a igreja ela proporciona como propósito, como campanha, né? Você consegue obter através do Mercado Livre. Dessa mesma maneira, a gente vamos fazer com o carnê. E acredito que vai dar certo, tá? Então, por isso, às vezes, a gente ainda não colocou. Já vou me concentrar 100% aqui, é porque eu estou falando com você. Ao mesmo tempo que eu estou falando com você, eu estou falando com o diretor de TV, né, dando alguns posicionamentos, que amanhã nós vamos ter o programa ao vivo, né, e eu vou fazer o programa. Então eu estou dando algumas informações aqui e pedindo também alguns dados, tá? Então, deixa eu só responder aqui. Então eu estou tentando falar com o diretor, talvez o diretor não saiba que eu estou no ar, né? E aí eu não tenho como dar determinadas respostas para ele. E aí ele vai me mandar lá no grupo, né, da edição que eu estou pedindo, né? Muito bem. Eu vou ministrar agora uma palavra, uma mensagem que vai abençoar muito você. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Entendeu? Nenhuma dúvida de que o que nós vamos pregar hoje... Você gosta das mensagens que a gente prega? Hã? Você gosta das pregações, daquilo que Deus nos usa para pregar, para falar com você, te edifica, te ajuda? Você consegue entender as mensagens da gente? Eu queria até que você fizesse uma coisa aqui, né? Só um minutinho. Hoje a mensagem que nós vamos falar é tão edificante, sabe? Tão edificante. E vai abençoar demais você. Acho que Deus vai te dar, sabe, direções assim extraordinárias, né? Eu estava até explicando para o diretor que eu não tenho, o WhatsApp que eu estou abrindo aqui não carrega os links, né? Por isso eu pedi para ele mandar os links aqui agora, para eu poder fazer a utilização.
Que até porque se tivesse aberto, né, eu não estaria nem pedindo, com certeza absoluta. Então, por isso que eu pedi para mandar os links aqui. Né? E pronto. Mas vamos lá. Prepara já a sua bacia com água, tá? Prepara também a sua palavra, a sua Bíblia, porque nós vamos pregar, tá? E Deus ele vai abençoar muitíssimo a vida de todos nós aqui hoje, tá? Eu queria que você mandasse para mim, tá? Eu queria que você mandasse para mim pelo WhatsApp, né? É porque assim, o diretor não está entendendo. Eu estou pedindo um link, os links que vêm já com os milagres. Então vem vários, cada link vem vários. Aí é só eu abrir e vejo, não é? Os milagres ali. E aí ele não está entendendo. Mas Deus vai dar vitória para ele. Isso aí eu não tenho dúvida, não. Ai, meu Deus do céu. Muito bem. Então é o seguinte, já deixa a Bíblia preparada. Eu queria que, vamos lá, 7 pessoas me enviassem um áudio agora pelo WhatsApp da igreja, que é o 972453151. E você me falasse, na sua concepção, qual é a importância hoje da Igreja Unida, Deus proverá, nesse mundo aí que a gente está vivendo, nesse país que a gente tem, dessa fé sendo exercida, sendo dirigida às pessoas, apresentada às pessoas, tá? Se ela é benéfica, eu queria que você falasse como você vê essa igreja. Mandasse o áudio aqui pra gente. Eu estou com o WhatsApp aberto, 972453151. Você vai escrever assim, ó. E 4 pessoas mandasse um testemunho, tá? Mandasse pra gente um testemunho. Então você vai escrever assim, ó. Áudio e vai mandar o áudio do que você acha, tá? Da igreja. Qual a importância? Como é que você vê desde que ela nasceu? A igreja ela vem passando por muitas mudanças e é natural, né? Tudo, desde o nascimento de uma pessoa, independente de ser uma pessoa, de ser uma instituição, de ser uma empresa, de ser seja lá o que for, né? Então, o que acontece? As mudanças elas vão acontecendo. E isso vai servindo para crescimento, para amadurecimento, para desenvolvimento, para que Deus ele possa usar esse ministério, a igreja, na sua plenitude, né? E outra coisa, compartilha o link agora com todas as pessoas que você conhece, tá? Bispo, estou no ônibus, não vai ter bacia, pra, não vai ter bacia para você, mas pode ter pela fé, tá? Pega a sua bacia pela fé e deixa aí no ônibus aí, tá bom? Mas você que está em casa, deixa aí, já pedi para colocar. Então, eu queria agora muito que você mandasse esse áudio agora. Eu queria que fosse 7 pessoas de Deus mesmo. E que entende como é que você vê essa igreja. Como é que você vê esse ministério? Qual a importância dele hoje dentro do cenário da fé para as pessoas? Manda um áudio para a gente. Você vai falar seu nome, de onde você é, e você vai dizer se tem importância para você ou não, se é importante para as pessoas. Porque, por que eu estou perguntando isso, gente? Porque a luta, ela é muito grande, sabe? E a gente vê uma resistência muito grande da parte do mundo espiritual contra um ministério como esse, né? Deus, ele claramente dá força e tem sido conosco.
Mas eu vejo, não são apenas palavras, sabe? Porque é diferente. Você vê, olha, a Vera Lúcia mandou um áudio aqui agora. Só acho que ela botou áudio, mas o áudio ainda não veio, Vera Lúcia. Então ela fez certo, ela botou áudio, que aí eu sei que é o áudio, mas agora eu acredito que ela vai mandar o áudio mesmo para a gente poder ouvir. Então você escreve áudio e manda o áudio embaixo. E se for testemunho, você escreve testemunho e manda o testemunho também em formato de áudio ou vídeo, como você quiser. Né? Então, o que eu quero dizer? Eu estava conversando com uma senhora e ela virou para mim e falou assim: Bispo Luciano, existem igrejas que são maravilhosas, abençoadíssimas, grandes, gigantescas, antigas, né? E eu admiro muito o trabalho de todas essas igrejas. Ela falando para mim. Mas tem uma coisa que eu gostaria de falar para o Senhor, sabe? E eu disse o quê? E ela falou assim: Bispo, a sua igreja. Aí eu falei: bom, não é a minha igreja, exatamente, né? Não é a minha igreja, é a igreja do Senhor. Aí ela falou: não, eu entendi isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a igreja que Deus lhe chamou para ter, que te deu, ela disse: eu acompanho desde quando o Senhor foi. O Senhor saiu de Manaus, informou a abertura dela, foi para Israel, voltou, inaugurou ela. De lá até aqui, eu acompanho. Aí ela diz: o que me impressiona, Bispo Luciano, é como uma igreja tão nova, passando por tantas turbulências que acredito que é normal, as grandes devem ter passado também, segundo ela. Ela tem um poder de impactar nacionalmente e internacionalmente a vida de tanta gente. Ela é uma psicóloga. E eu perguntei para ela: mas de onde vem tal observação? Ela falou assim: Bispo, é o seguinte, nós vemos pessoas serem impactadas. Mudanças de vida, mudança de caráter, mudança de comportamento, transformações. Igrejas fazendo trabalhos maravilhosos. Mas a grande maioria dessas igrejas, elas custaram aparecer trazendo verdadeiros impactos consideráveis à vida de pessoas em massa. Quando isso veio acontecer, essas igrejas já tinham lá seus 10, seus 15 anos. Ela disse: já esse ministério, pela minha observação, ele já começou trazendo resultados de mudanças na vida de pessoas de forma assim devastadora ou avassaladora, palavras dela. Sabe, bispo? E muito nova, sem recurso até. Ela disse: analisando esses pontos, eu comecei a ver que realmente esse ministério, ele não é uma imitação de outro. Ele é um ministério com originalidade mesmo. Deus fez nascer, Deus deu uma cara, Deus deu uma não é referência, ela usou um termo, eu não estou me lembrando agora. Como é que foi que ela falou, meu Deus? Ela falou: uma personalidade para esse ministério. Ela falou: ela falou: claro que o senhor deve observar. Claro que o senhor deve observar. Mas vamos lá, bispo.
São pessoas no Brasil inteiro. Se esse ministério não tivesse realmente algo de Deus, ele já teria deixado de existir. As pessoas, ela falou, procuram esta igreja, bispo. Elas clamam pela abertura desta igreja nos lugares. Ela disse sinceramente, eu já vi as igrejas abrirem e chamar o povo. Eu vejo o povo chamar essa igreja. E eu fiquei pensando nisso tudo, sabe, pessoal? E a cada dia eu percebo como Deus quer que esse ministério, que essa igreja, que essa fé revelada por Ele como a fé do resultado, ela chegue nas pessoas de verdade. Eu estou aqui com alguns áudios, vamos ouvir. Vamos ouvir algumas pessoas aqui. Boa noite, a paz, bispo. Me chamo Natália Félix. Eu estou com o senhor desde o início. Vamos ouvir. E essa obra tem sido uma bênção na minha vida. Não só na minha vida, mas acredito na vida de muitas pessoas. Essa obra vem de Deus mesmo, para salvar vidas. E desde que eu comecei a assistir as lives e as orações com o Senhor, eu tenho acreditado mais em Deus. Amém. Amém. Tenho crescido mais espiritualmente. Amém. E essa obra é uma benção nas nossas vidas. Glória a Deus. Eu agradeço todos os dias a Deus por participar, sabe? E dar a oportunidade de estar junto, assistindo e vendo tantos milagres na vida de muita gente. Então só tenho que agradecer a Deus. Você está vendo? A Natália, ela mandou um áudio agora e você vê, não há uma combinação, né? Mas bate com tudo que essa psicóloga observou e veio falar comigo. Ela frequenta a nossa igreja, né? Tem advogados que frequentam a nossa igreja, psicólogos, né? Pessoas que a cada dia observam um pouco mais. Você vê, nós estivemos sempre em templos grandes, com muita expressão, e hoje a gente está num templo que, embora seja uma sede provisória, é menor. Não tem aquela expressividade de aparência, mas é uma multidão que chega a cada dia, domingo, segunda, terça, os dias de culto, é uma benção, né? Onde a gente vai. Mas você vê que é uma observação que não é de uma pessoa, é de várias pessoas. Ou melhor, são de várias pessoas. Eu tenho mais uma aqui, que é um áudio da Vera Lúcia. Vamos ouvir, vamos ouvir. Boa noite, Bispo Luciano. Boa noite, Na Vera. minha opinião, essa igreja é a Arca de Noé na Terra. Todo mundo tem que entrar nela. Estamos vivendo os últimos tempos aqui na Terra. Deus mandou para salvar as pessoas que estão perdidas. E uma palavra ajuda muitas pessoas. Eu já fui curada, recebi milagre financeiro. Então, tem que continuar firme na terra. E dá muita força, Jesus. Tem muita força para o Senhor, Bispo. Amém. Porque o povo precisa muito do Senhor. Amém. Só não existe mais nada, na minha opinião. Só a igreja. Amém. Amém. Olha, ela tocou no assunto, a Vera Lúcia, né? Ela falando que Deus dê muita força ao Senhor. Às vezes você não sabe, às vezes você está acostumado a ver um Luciano. Existem dois Lucianos, embora seja um só. Existe o Luciano da fé, que recebe de Deus e passa para você.
para te edificar, para te alimentar, para te fortalecer, para te renovar, para te manter no caminho, para te salvar você, para inspirar você, para te aproximar de Deus. E existe o Luciano, ovelha igual você, que também sente dor, que também sente as pancadas, que também sente as humilhações, as afrontas, as calúnias, as acusações, que também sente as lutas do dia a dia, que falha, tá? Que comete erros também, sabe? E que se põe de joelhos diante de Deus e chora diante de Deus. Existe esse Luciano também. Então, quando eu vejo a Vera Lúcia falar que Deus te dê força, sabe? Sinceramente, isso me faz entender que essas forças que nós temos no meio das lutas vêm exatamente das orações de vocês. Então, obrigado, Vera Lúcia, e obrigado por todos que oram pelo bispo e pela igreja, né? E também eu sempre falo, ore, independente da sua igreja, da sua denominação, ore pelos pastores, gente. Você não precisa orar só pelos pastores da sua igreja. Ore por aqueles que pregam a palavra. Ore pela vida deles, bispos, apóstolos, padres, presbíteros, diáconos, enfim, seja lá a nomenclatura que for, profetas, profetisas, sei lá. Ore por essas pessoas que Deus escolhe para Ele usar e pregar para você. Porque a cada dia que passa está sumindo os verdadeiros pregadores da palavra. Aqueles que estão fazendo por Deus. Então ore para Deus conservar e não haver uma extinção, não acabar, não sumir. Sabe? Ore. Sabe? Então, nessa live que eu estou fazendo, eu peço a você, ore pelos pastores, independente da placa de igreja, seja ela qual for, pelos bispos, pelos apóstolos que existem, pelos homens que pregam. Não vamos fazer da igreja um partido político ou um partido religioso, onde você só milita para aquele lado, não. Faça da igreja a igreja do Senhor Jesus. Então ore por esses homens que pregam, porque não é fácil para eles estarem no altar, independente de ser Assembleia, de ser Mundial, de ser Universal, de ser Batista, de ser Igreja Unida, Deus Proverá, de ser a igreja fulana ou cicrana, católica, ou seja lá qual for. Ore. Compreende isso? Ore pelos homens que pregam e pelas suas famílias. Façam isso. Façam isso. Eu tenho a certeza que Deus ele vai te honrar. Entende? Bom, eu estava aqui com um áudio, deixa eu ver, Tá, eu tenho aqui 88, vamos ouvir. Boa noite, Bispo Luciano. Bispo Luciano, eu sou Irene Maria de Souza Silva, aqui do Piauí. E o que eu acho desse ministério é que, no meu imaginar, no meu ver, é que seja como um pedacinho do céu aqui na terra. Eu me alegro muito, às vezes eu não estou bem, como hoje. Aí eu começo a ouvir o seu programa, me sinto leve, me sinto uma pessoa abençoada por Deus. Parece que a gente fica, parece que o céu se abre dentro da casa da gente. Para mim é tudo na minha vida, sabe? Eu conto os minutos que chega amanhã, conto os minutos que chega à noite para mim estar ouvindo a palavra de Deus e assistindo esse programa. Amém. E eu estou sendo dizimista desse ministério com o maior prazer do mundo. Que bom. Lá do Piauí, tá vendo?
Que coisa bacana. Então, você vê que é o Brasil inteiro que adere, que Deus te abençoe, tá, querida? Adere ao ministério. Agora, foi o que essa psicóloga falou para mim. Bispo, todo mundo na vida vive dependente do resultado. Se aquilo que você faz não gera um resultado, aquilo acaba não valendo nada para as pessoas. Ela disse, é isso que esse ministério faz, ele gera, ele não fala de fé, ele mostra o resultado da fé. Por isso que Deus fez essa igreja nascer com essa visão, a igreja da fé do resultado. E essa igreja, ela tem crescido interiormente e externamente também crescerá tanto como você nunca imaginou. Porque não tem como dizer não ser um projeto de Deus. Chegou aqui mais um áudio, vamos ouvir. Boa noite, Bispo Céu. Me chamo Ângela Maria, sou de Valença, no estado do Rio de Janeiro. Minha conterrânea. Eu já acompanho o Ministério do Senhor há muitos anos, desde o início. Desde o início, quando eu sou já antes eu ir para Manaus, depois eu em Manaus. De Manaus para cá, eu sempre junto com o Senhor, na luta, vendo a luta do Senhor. Depois da chegada do Senhor em São Paulo, acompanhei todos os momentos da sua chegada. Amém. Tudo aquilo que o Senhor passou, né? O Senhor com a pastora Marisa, passaram aquela luta toda para conseguir lugar para a igreja, a inauguração da igreja. Isso tudo foi maravilhoso, fui acompanhando dia a dia. E eu quero dizer para o Senhor que aprendi muito, Amém. muito com o Senhor nesse ministério. Porque eu quero dizer que Deus realmente está nesta igreja. Amém. Que Deus, Ele derrama sobre essa igreja a unção, sobre a vida do Senhor. De tudo que o Senhor passa, que o Senhor tem passado lutas muito grandes e tem orado muito pelo Senhor. Amém. Tudo aquilo que o Senhor passa, sabe? As dificuldades, né? E o Senhor ali, com esse fervor, o Senhor não deixa de lutar por cada um de nós. Essa fé grande que o Senhor tem. Isso é maravilhoso. Porque muitos pastores já desistiram de caminhar com o Senhor. E é triste isso. Porque no momento que o Senhor mais precisava da ajuda, da força deles contigo, o Senhor não teve de muitos pastores e bispos. Mas Deus levantou o Senhor e o Senhor está aí novamente, caminhando, lutando. Deus está dando direção, sabedoria. Essa igreja, ela foi criada por Deus. Amém. Não pela mão do homem, por Deus. O Senhor esteve em Israel, eu estive junto com o Senhor, pela televisão, eu ali orando, estive junto. A cada instante. Isso eu só posso dizer o quê? Que cada palavra, cada ensinamento que o Senhor dá, como o Senhor nos explica a palavra de Deus, vem nos ensinando a caminhar, é bom demais, bicho. Eu tive outros lugares, em 20 anos, sabe? E não via isso. Graças a Deus.
dou graças ao bom Deus que o Senhor está aí firme. Amém. Eu sei o que o Senhor passa, a luta que o Senhor passa. Queria eu poder ajudar muito mais a obra de Deus. Sabe, a cada proposta que eu pedisse, eu pudesse dar. Mas o que eu sempre falo com Deus, Deus, me prospera para que eu possa ajudar cada vez mais este ministério. Amém. Que bom. É muito bom estar num lugar que a gente vê os milagres acontecer. A gente vê que o povo está ali buscando e que recebe. Amém. O Senhor não é nada. Verdade. O Senhor é homem comum. Mas a unção de Deus que está sobre a sua vida, bispo, isso é tudo para nós. Muito obrigada, meu Deus, por ter nos dado essa bênção. Queria tanto, bispo, que o senhor viesse a Valença fazer a unção do abraço aqui. Nós temos 2 praças lindas no centro. Que o senhor abrisse uma igreja, mas eu sei que a dificuldade agora de abrir igreja é muito. Eu tive pastor que me prometeu abrir uma igreja aqui. Tirei até foto. Não podia andar porque eu estava operada, estava dentro de um carro, né? Que eu quebrei o fêmur. Passava nos lugares, pediu a parar para tirar foto e mandava foto. E eu toda feliz porque ia ter uma igreja UDP aqui. Mas eu sei que virá. Eu sei. Te espero, bispo, o mais breve possível na minha cidade. Olha, um beijo no teu coração, meu neto querido. Meu chocolatinho. Ai. Olha, são palavras como essas que conforta, alegra, fortalece, anima, renova, faz tanta coisa com a gente, sabia? E não perca não, querida, a esperança de que Valença terá uma igreja unida, Deus proverá, e que nós vamos aí. Eu não fui em Salgueiro, porque não vou a Valença. Então, em breve, isso vai acontecer. Nem que seja para ir só na sua casa. Fazer uma oração e pronto. Uma unção dos 4 cantos e pronto. Uma unção do abraço e pronto. Mas isso vai acontecer. Não tenha dúvida disso. Bom, e agora eu vou ministrar a palavra, né? Nós vamos ministrar a palavra já. E Deus, ele com certeza vai abençoar a vida de todos nós. Tá? E temos aqui um áudio, é o último áudio que eu vou colocar agora, por conta da mensagem que nós vamos pregar, mas eu gostaria que, aqui no caso é testemunho, ela escreveu testemunho, tá? Vamos ver. A UDP foi um divisor de águas na minha vida. É um lugar onde eu busco o fortalecimento de Deus em todas as áreas de minha vida. Amém. 91 não é Manaus? Hein? Não é Amazonas? Ou é Pará? Estou confundindo agora, que eu sei que um ou outro. Um é 91, o outro é 92. Né? Que bacana, hein? A UDP foi um divisor de águas na minha vida. Então você vê como uma igreja tão nova é capaz de causar tanto impacto. A Vanderlei está dizendo, essa nossa irmã só falou a verdade. Né? Essa nossa irmã só falou a verdade. Temos também um outro áudio aqui, chegou agora. Vamos ouvir. Boa noite, Bispo Luciana, Paz, a Ranúzia, de Salgueiro, Pernambuco. Amém. De suma importância, Bispo, esse ministério. Foi o socorro de Deus, realmente, a última porta que Ele preparou para as ovelhas dele aqui na terra.
eu me encontrava numa situação que eu já estava morrendo espiritualmente, sem fé mais, porque aqueles que Deus levantou para que pudessem me ajudar, me socorrer, colocar remédio nas minhas feridas, foi ao contrário, eles passaram a me perseguir, a me humilhar diante de toda uma igreja. Aí foi quando Deus me mostrou o Senhor, né? O Senhor estava na Mundial e eu passei a acompanhar o Senhor, a sua fé, e aquilo ali foi mudando dentro de mim o estado em que eu me encontrava morrendo espiritualmente. E eu passei a fazer os votos, os propósitos junto com o Senhor, e Deus foi mudando, modificando. E foi quando Deus usou o Senhor lá em Manaus para nos levantar, né? Como mensageiros do cartão fé. E aquilo ali injetou assim, um mover tão grande dentro de mim, de desejar que aquilo que eu estava recebendo, aquela fé, viesse penetrar dentro de outras pessoas. Então eu passei a compartilhar o cartão fé por toda a cidade e enviei até mesmo para outros estados também. Amém. E eu só tenho que agradecer a Deus por Ele ter entregue ao Senhor essa fé do resultado. Amém. E eu louvo a Deus pela sua vida e já agradeço porque eu creio, essa fé já está dentro de mim, que o Senhor vai retornar aqui em Salgueiro, Pernambuco, para inaugurar o UDP, em nome do Senhor Jesus Cristo. Beijo grande, bispo. Amo muito o Senhor. Amém. Obrigado, Ranuzia. Eu também amo vocês todos, para a glória de Deus, e é algo assim extraordinário essa relação que a gente tem. Sabe, eu me sinto tão próximo de vocês, mesmo às vezes tão distante. É como se fosse uma família unida mesmo, Deus proverá. Pessoas de outros ministérios que amam também a gente, a Igreja Unida, pessoas de outras igrejas, pessoas que acabam vindo para a nossa igreja, né? E eu vejo em tudo isso um cuidado de Deus com a gente, tá? Com a gente. Nós temos aqui algumas pessoas, inclusive, tecendo comentários. Eu vou até ler um aqui, que a Dice está dizendo: Bispo Luciano, eu acompanhei desde o começo, tá? Assistindo às madrugadas, onde o senhor fazia o programa na TV. Para mim, este ministério e o DP é a melhor coisa que me aconteceu na vida. A Vanderlé está dizendo, como é? Ela só falou a verdade a respeito do nosso amado Bispo Luciano. É só gratidão ao nosso Senhor Jesus pela sua vida. Poxa vida, que bom, tá? E tá aí, as pessoas dando seus respectivos testemunhos e declarações, né? Eu estava vendo uma coisa, né? Estava observando, na verdade, eu estava observando que são as pessoas que eu estava vendo a igreja, né? Desde o começo, e alguém mostrou para mim uma matéria que ela foi, como é que se diz? Uma matéria, alguém fez uma matéria nas redes sociais que estava falando sobre a igreja, né? Estava explicando sobre a igreja, sobre a visão da igreja, como o Bispo Luciano e o ministério ele é visto pela grande maioria hoje, e falava que esta igreja ela é praticamente segundo a matéria, isso não tem nada nem a ver comigo, né, de uma forma direta. Um ministério que seria,
como é que se diz? Eles me mandaram laudas. O diretor é uma benção mesmo, rapaz. O diretor me mandou lauda sem o link do testemunho. Porque geralmente a gente entra aqui e tem os links com os testemunhos das pessoas que a gente clica e vê, né? Ou lá dentro do sistema. Aí mandou laudas, onde eu vejo o testemunho, eu não consigo ouvir, né? Uma benção. Que benção. Complicado aqui. Se não for no mínimo de detalhes, não vai não. Tem que parar tudo e falar assim, ó. É assim, 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 assim. Pronto. E ainda tem um riscozinho de dar uma olhadinha. Mas amém. Né? É porque eu ia exibir para vocês. Eu não estou conseguindo abrir o WhatsApp por aqui. Porque está tomado esse celular de coisa. Eu não consigo nem mais abrir o WhatsApp por aqui. Não. Mas eu vou pregar. Vamos ouvir o último testemunho. Segundo o que está informando é um testemunho. Vamos lá. Rapaz, Deus está me incomodando aqui para eu contar um testemunho quando eu fui em Belo Horizonte. Não sei se vai dar para ouvir, está meio baixo. O meu netinho, na primeira vez que eu fui em Belo Horizonte, lá no Tamoios. Aí, eu pedi a Deus para me levar, porque eu não conheço Belo Horizonte, né? Mas eu consegui direitinho. Cheguei lá umas 8 horas da noite, eu sou de Minas Gerais, né? Minas Gerais, também Minas, mas só funciona do interior mesmo. Aí, então, eu não conheço lá direito. E eu fui direitinho. Cheguei lá 8 horas da noite. E foi Deus que me levou, porque eu não sabia. Aí voltar também, a gente voltou. E quando a gente estava voltando, aí quando a gente estava na cidade de Querandaí, né, eu tive que dormir também, porque eu cheguei domingo à tarde. Aí eu tive que dormir em Querandaí na casa do parente, para mim ir embora no outro dia de manhã. E no outro dia de manhã eu vim. Aí fui lá para pegar uma carona para a gente vir embora. Aí eu não tinha como vir embora, né? Então eu pedi a Deus que aparecesse alguém para me trazer. Era no domingo. É que o senhor veio no sábado, então era no domingo. Aí então eu disse, Senhor, me leva para casa, porque eu não tenho como ir, porque eu não tenho ônibus para vir no domingo, como que eu vou fazer? Aí eu liguei para minha casa e pedi meu irmão para me buscar. Aí minha irmã disse, mas tu não foi buscar a Deus? Teu Deus, pede ele poder te trazer, ué, para poder arrumar uma carona para tu. Aí eu falei assim, então eu vou pedir mesmo. Aí então eu pedi a Deus e falei assim, Deus do Luciano, que eu vou buscar ele lá em BH, eu sei que ele está comigo também. Ele vai me levar para casa. Aí apareceu na hora 2 rapazes e falou assim, ô dona, onde você vai com essa criança? Aí eu falei assim, eu quero ir embora para a unidade. Eu falei assim, então entra aqui que a gente leva você lá. A gente leva você lá na sua casa. A gente só tá andando à toa por aqui mesmo. Aí a gente entrou, eu fui ver, eles eram evangélicos. Eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou entrar na casa de dois moços novos? Aí eu fui ver, eles eram crentes. Bispo, obrigado, Deus abençoe. Vem aqui também na minha casa, bispo, orar pela minha família, Deus abençoe, fica na paz. Amém, eu vou. Eu tenho vontade de ir em todos os lugares, gente, mas é difícil, né? A gente é um só. E que coisa, né? Bacana, poxa, tá vendo? Aí você vê, né? Essa mesma irmã falou assim para mim, bispo, a Igreja Unida Deus Proverá, ela não é uma igreja de um bairro, ela é a igreja do mundo, ela é uma igreja do Brasil. Todo mundo, em algum lugar do Brasil, tem uma pessoa
que gosta, que ama ou que é da igreja, ainda que não tenha um templo lá. Realmente isso é fantástico, é maravilhoso demais, né? Poderoso demais até. É poderoso. Muito bem, eu vou pregar agora a mensagem, tá? E eu queria que você prestasse muito atenção. É possível que você faça isso? Provérbios, capítulo 3, tá? Provérbios, tá? Capítulo 3, você vai abrir a sua Bíblia, tá? E agora você vai prestar atenção, porque daqui a pouco nós vamos fazer oração e vamos mergulhar as mãos nas águas das bacias, tá? Provérbios, capítulo 3, tá? Quero que você preste bastante atenção no que a gente vai falar aqui. Posso? Agora é a hora da palavra. Isabel Teixeira, Portugal, boa noite. Olá, Portugal. Olá, Isabel. Que Deus te abençoe, tá? Como você costuma dizer, beijinhos. Bom, vamos lá. Deus fala conosco como todas as vezes que estamos juntos. A igreja, o povo do Senhor, quer ter uma experiência contigo, quer ouvir tua voz, quer sentir que não é uma palavra vazia, uma palavra, meu Pai, carnal, mas algo realmente revelado pelo Senhor. Então fale conosco, edifica-nos e nos abençoe. Te amamos, meu Pai. Amém. Vamos lá? Concentra agora na palavra, tá? Se for comentar, comenta sobre a palavra. Provérbios, capítulo 3, versículo 1, diz assim: Filho meu, já começa com Deus te chamando, nos chamando de filho. É preciso você, em algum momento, refletir sobre a maneira, sobre a forma que Deus te enxerga, que Deus te vê. Porque se você não vigiar, o diabo daqui a pouco vai fazer você achar que Deus te vê como qualquer coisa, menos como filho dele, filha dele. Se você não vigiar, daqui a pouco você vai começar a achar que Deus te vê como um pecador, pecadora, que Deus te vê como um rebelde, que Deus te vê como alguém que merece ser castigado, que Deus te vê como alguém que merece sofrer por causa disso ou daquilo. Se você não vigiar, você vai começar a achar que Deus te vê como alguém que não merece a atenção dele, como alguém que não serve para nada. E nós precisamos, em algum momento, parar para pensar, refletir sobre como Deus nos enxerga. E o texto diz: filho meu, olha como Deus te chama. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Olha que coisa maravilhosa, poderosa. Porque daí você extrai o seguinte pensamento: como você, mãe, pai, trata os teus filhos? Você diz assim: você é meu filho. Como é? Olha a ternura, o carinho. O que você é capaz de fazer pelos seus filhos? É a mesma coisa, é você entender o que Deus ele é capaz de fazer por você, porque você é filho, é filha dele. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando aqui. Não sei se está claro para você o que nós estamos falando. Deixa
Deixa eu colocar assim, que aí fica fácil até para ler também os comentários. Muito bem. Você está entendendo? Essa testemunha, Deus cuidou tão bem que ele já fica em pé. Até os médicos falaram, agradeça a Deus, você é um milagre. Olha, isso a Fabiana Lima, isso é um testemunho. Gente, é toda hora um testemunho, um milagre. Sabe o que eu vejo quando um ministério como esse, que se a gente dá um espirro, há um milagre. A gente dá um glória, é outro milagre. A gente faz um propósito. É Deus dizendo assim, ó, eu tô aí. Quando você vê um lugar onde toda hora acontece coisas que só Deus faz, é Deus dizendo, eu tô aí. Senão você não viria toda hora acontecendo coisas que só Deus faz. Quando Deus está ausente, só acontecem coisas que os homens fazem. Mas quando Deus está presente, vão acontecer coisas que só Ele faz. E eu vejo isso nesse ministério todo dia. Deus dizendo, ei, pode João não estar aí, pode Maria não estar aí, mas eu estou aí. Como é que sabe? Olha as coisas que acontecem nesse ministério. Sou eu que faço. Já parou para pensar nisso? Que coisa, hein? Bom, prosseguindo com a mensagem. Então ele diz, filho meu, aí ele dá uma orientação para você, para mim. Presta atenção no que Deus vai falar. Não te esqueças da minha lei. Sabe o que ele está dizendo? Não se esquece da minha palavra. Mais uma vez eu falo, se a gente não vigiar, a gente todo dia ouve tanta coisa, ouve tanta gente, que a gente esquece de ouvir a Deus. Nós ouvimos tantas palavras que a gente se esquece da palavra que a gente tem que guardar e nos lembrar toda hora. A gente acaba se lembrando da palavra do amigo, da palavra do inimigo, da palavra do que persegue, da palavra do que gosta, da palavra do que não gosta, da palavra do que está ao teu favor, da palavra positiva, da palavra negativa, e nos esquecemos da palavra de Deus. Que, na verdade, é a única verdade. O resto é tudo balela, o resto é tudo conversa. Então, se você quer se salvar, se você quer salvar a sua casa, se você quer salvar a sua alma, se você quer salvar, sabe, a você e vencer nessa vida, só uma palavra importa, é a verdade é a palavra de Deus. Então ele diz assim, meu filho, não se esqueça da minha palavra. Às vezes a gente perece porque a gente se esquece do que Deus falou. A gente se esquece da orientação que Deus deu. Sabe quando Deus fala assim, não faz isso, a gente vai lá, esquece e faz. Ou então Deus fala, faz assim, a gente vai lá, esquece e não faz. Deus, ele promete algo, a gente vai, esquece da promessa. Sabe? Filho, ele está falando para a gente, não esquece da minha palavra. Às vezes a gente esquece da palavra de Deus, a gente fica triste. Porque a gente só fica lembrando de palavras de derrota, de fracasso, de tribulação. E às vezes a gente se esquece que Deus está dizendo assim, eu sou contigo. Eu te fortaleço, eu te ajudo. Eu vou te honrar, eu vou te abençoar. Sabe? Não esquece da minha palavra. E o teu coração, olha aí, ó, guarde os meus mandamentos. Esse coração que ele está falando não é esse coração músculo que você tem aqui. Quando ele diz assim, e o teu coração guarde os meus mandamentos, ele está falando da sua memória. O coração
na concepção de Deus, segundo o homem, não é um músculo. Isso aqui é apenas um órgão que tem uma função. Qual? Bombear o sangue para o corpo inteiro. Quando Deus fala de coração, ele não está falando disso. Ele está falando disso. E bate, porque aonde você guarda as coisas? Na memória, na mente. Aqui tu pode guardar e daqui você pode esquecer. Então ele está dizendo, filho meu, não esquece da minha palavra. E o teu coração, ou seja, a tua memória, a tua mente, guarda o que eu mando. Mandamento vem de mandar. Então, toda vez que você esquece o que se mandou fazer, você pode ser penalizado por isso. Explica, bispo. Explico. Vamos lá. Vamos na sua casa. Quando você era criança, a sua mãe falava para você, meninas, vou sair agora e quando eu voltar eu quero essa louça lavada. Lembra disso? Lembra? O que a sua mãe ela deixou para você? Um mandamento. Ela mandou você fazer. Sabe o que aconteceu? Ela foi. E aí você brincou, falou com fulano, ciclano, fez... E de repente você percebeu que você esqueceu de o quê? De cumprir o mandamento da sua mãe, que foi lavar a louça. Aí o pior está aí. Qual é o pior? É que ela chegou. E quando ela chegou, ela viu que você não cumpriu o mandamento. E quando ela te perguntou, você disse o quê? Eu esqueci, mãe. Putz. Aí já era. Aí vem a bronca, vem a chinelada, vem a paulada. Minha mãe era com paulada mesmo, era cabo de vassoura, então ripa de madeira. Ou ripa de madeira, ripa de caixote, pau quebrava. Tu esqueceu? Vou fazer tu lembrar. Tá, mas Deus que me livre. Tu vai lembrar, nunca mais tu vai esquecer. Caramba. Aí depois eu falava, por que eu fui esquecer, rapaz, de fazer o negócio que ela mandou? Então, quando Deus ele fala, guarda os meus mandamentos, ele está dizendo assim, é para você não se arrebentar depois, é para as coisas não darem errado depois. Esqueci que Deus falou para fazer assim, esqueci que Deus disse para fazer assado, esqueci que Deus deu essa direção. E então, quando você não tem o cuidado de guardar as coisas de Deus, os problemas vão ganhar força. Porque os mandamentos de Deus, eles têm o poder de livramento, eles têm o poder de curar, eles têm o poder de libertar. Sabe? A Ida Maria falou, minha mãe era como, acho que ela falou como a sua. Rapaz, o negócio pegava fogo. Esquece para ver. Você está entendendo o que eu estou falando? Quantas vezes a gente esquece daquilo que Deus fala com a gente? Não só na questão de obedecer, mas na questão de uma lembrança de promessa. Deus falou assim, eu vou te abençoar. Deus falou, guarda isso. No momento mais difícil, isso tem que estar na memória. Quando você estiver atravessando pela prova, você vai lembrar, Deus falou que ia me abençoar, eu guardei isso e eu creio. Então, às vezes, nós perdemos com Deus porque não temos cuidado com a memória, com a nossa mente,
não temos cuidado de guardar as coisas de Deus. Ó, tem gente que ela guarda roupa, guarda dinheiro, guarda chave, ela guarda comida, ela guarda tanta coisa, mas não guarda a palavra de Deus na mente dela, que é o coração. Agora, por que ele está dizendo que a gente tem que fazer isso? Primeiro, não esquecer da palavra e guardar ela no coração e cumprir e guardar os mandamentos. Por que, Bispo Luciano? De uma forma mais direta. Por quê? Versículo 2 ele explica. Porque se você guardar, não esquecer da minha palavra, que eu falo contigo, que às vezes você lembra mais da palavra dos homens do que da palavra de Deus. Quer ver? Às vezes uma pessoa chega na internet e critica. Aquela crítica fica na tua memória. E a palavra de Deus que falou que é contigo, que vai te abençoar, tu esquece. Às vezes na tua própria rede social, você vai lá, posta alguma coisa e tem sempre alguém que é do contra, que não vai ali, não gosta de você e está ali te vendo. Eu não sei nem porquê, mas tudo bem, acontece. E aí você tem tantos elogios ali, pessoas que gostam de você, falando bem de você, mas tu vai gravar exatamente a pessoa que fala mal. Aí a gente está pedindo. Por que Deus fala, guarda os meus mandamentos, cuida disso aí? Porque, versículo 2, assim, porque eles aumentarão os teus dias. Que legal. E te acrescentarão anos de vida. Deus está falando, meu filho, se você não esquecer da minha palavra, se você guardar no teu coração os meus mandamentos, vai fazer você viver mais. Por exemplo, Deus está falando assim, ó, Deus na palavra, eis que faço de ti nova criatura, não isso, não aquilo, não aquilo outro, não aquilo outro, não aquilo outro, não aquilo outro. Aí você vai e não guarda nada disso. Aí tu começa a fazer exatamente o que Deus não disse para fazer. Ele disse, guardar minha palavra e cumpri-la, aumenta os teus dias, faz você viver mais. E detalhe, o segredo não é viver mais, porque eu já falei isso numa outra pregação. Viver todo mundo vive. Agora, ter qualidade de vida é diferente. E ele diz assim, porque eles aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e paz, que é o mais importante. E não adianta viver muito perturbado, ou viver 300 anos perturbado, aí é melhor ir embora logo. Então, eu quero viver muito, mas com paz. E essa paz não é a paz exterior, porque essa daí não vem, essa daí você não vai ter. Do lado de fora é só perturbação. Essa paz é interna. É a presença de Deus contínua, permanente em você, porque tu guarda o que ele fala. Então, Bispo Luciano, quando é que a presença de Deus ela permanece no meu interior e me dá paz? Quando essa presença percebe que o que ele fala está aqui, guardado em você. Agora, quando ele percebe que o que ele fala não está aqui, então ele também não fica. Ele está onde a palavra dele está. Se a palavra dele não está, ele também não vai estar. Então, se a palavra dele está dentro de você no dia a dia, essa presença poderosa que traz a paz, ela vai estar com você. E tu vai vivendo assim. O pau está quebrando aí fora, mas você tem a paz interior, que é da presença do Espírito Santo pela palavra conservada na tua memória, no teu coração espiritual. Entende isso aí ou não? É claro isso aí ou não? Mas quando essa palavra se ausenta, quando você não tem o cuidado de guardá-la e ele não enxerga ela aí, ele também não se faz presente. E aí tu só vai ficar, meu irmão, com o que o mundo dá. E o que o mundo dá é só pancada, paulada, acusação. E aí é demônio, como dizem. Amém? Eu ia falar mais, pregar mais, mas a hora não permite.
Amanhã a gente continua. Tá bom? 6 horas da manhã a gente continua. Ou então à noite. Eu vou falar até o versículo 6, tá? Ou mais um pouquinho. Eu vou falar sobre esse capítulo aí, que eu acho que vai edificar muito a sua vida. Eu podia ficar pregando um pouco mais e falar, mas Deus falou, chega, tá bom. Amanhã você fala mais. Mas ficou com esse entendimento? Ficou ou não? Fiquei, bispo. Já sei. Eu sou filha de Deus, eu não sou visto como eu pensava. E eu não posso esquecer a palavra de Deus que tem falado comigo. E eu tenho que guardar no meu coração. Não posso perder essas coisas, não. Porque é isso aí que vai acrescentar seus anos de vida e vai te dar paz. Amém? Espero que tenha te edificado, te abençoado a nossa mensagem de hoje. Talvez você esteja esquecendo do que Deus tem falado contigo. E está se lembrando do que os homens falam. Mais do que aquilo que Deus fala. A Ida falou, Bispo, essa palavra está tão forte que alegrou meu coração. Obrigado a Deus. Amém. Amém. Medita nela. Amanhã a gente vai continuar, se Deus quiser. Tá bom? Vamos usar a fé agora. Vamos lá, vamos mergulhar as mãos nessas águas. Mas tem uma coisa. Eu tenho chamado todos os dias os da fé para devolver o dízimo e fazer as ofertas, gente. E é muito importante que você entre nessa fé. Sabe, eu estou te chamando para fazer oferta todo dia. Não aceita na tua mente essa coisa. Eu já dei ontem. Eu dei mais cedo. Eu dei semana passada. Eu já devolvi meu dízimo ontem. Eu dei minha oferta hoje de manhã. Não. Larga o passado e se foca no agora. Deus, eu já fiz. Eu não vivo do que fiz, eu vivo do que eu vou fazer. E vou fazer agora e Deus vai me honrar. Então eu quero que você pegue essa oferta agora de 100, de 50 reais, gente. Isso vai para o programa, porque amanhã eu estou falando muito sério. Se eu não estiver com pelo menos 12 mil, acho que vai ser 12, porque a gente não conseguiu completar. Até amanhã, no período das 10 horas da manhã, gente, nós não vamos ter o programa no outro dia. Vamos nos unir agora. Pega aí agora, bispo, não interessa que eu já dei, não vou dar de novo. Pega aí agora 100 reais. Eu preciso de 10, 12 mil reais, gente. Agora é a gente se unir. Olha, só o que está aqui no YouTube, se todo mundo pegar 100 reais e der agora, vai dar mais de 25 mil reais. Se todo mundo agora pegar 100, e aí se unir mesmo. A gente é da fé unida, bispo. Eu vou pegar 100 agora, vou dar agora. Eu vou pegar 50, vou dar agora. Bispo, eu tenho mais condição, graças a Deus, um pouquinho. Deus está me abençoando. Então eu vou pegar 1000 agora, vou dar agora. Eu vou pegar 500, 300, 200. Bispo, vamos para a fé. Não vamos olhar para a dificuldade, não. O programa vai para o ar e acabou. Se agora todos que estão nessa live der 100, até meia-noite a gente já tem 25 mil. A gente consegue pagar o programa de quinta e de sexta. Agora, se você me ouvir falar e não mover uma palha, só falar assim, que pena, se eu tivesse, ou então eu já dei, ou então, e não fazer nada, não fizer nada. Faça Deus entender que Ele pode contar contigo, não é hoje, amanhã, não, é toda hora. Fala assim, Deus só pode contar comigo toda hora. Só se eu não tenho nada mesmo. E mesmo não tendo nada, eu ligo para quem tem, fulano, alô, tudo bem? Eu estou num propósito aí com Deus, hoje eu preciso dar uma oferta de 100 reais. É um propósito aí, uma coisa minha, eu e Deus, programa de televisão, sei lá se você quer falar ou não. Eu não tenho. Faz esse pix aí para mim, amanhã eu vou ter, ou depois de amanhã eu te dou. E aí Deus não vai abençoar uma pessoa dessa?
Mas não, você às vezes pode fazer e não faz. Deus quer contar contigo agora. Eu quero que as 200 e poucas pessoas que estão na live, agora pegue uma oferta, ou de 100, ou de 50, ou de 30, ou de 1.000, ou de 500, ou até mais. Se Deus, bispo, quando Deus ele chama quem é dele, e eu sou dele, e eu vou ajudar agora. A não ser que você não seja, ou não queira, aí é respeito. pix2@udp.org.br. Posso contar uma coisa para você? Hoje nós tivemos um problema nas contas. Toda oferta que foi doada hoje nas contas, com exceção do Pix 2, nós não tivemos acesso a nenhuma delas. Todo dízimo, oferta que foi feito, tivemos um problema, sério mesmo. Então hoje, praticamente, nós não tivemos oferta na igreja. Vamos agora, gente, ajudar. Vamos recuperar, então. Vamos para a fé. Faz o pix2@udp.org.br. Se tu não faz pix, manda alguém fazer por você. Mas pelo amor de Jesus, não ouça isso. E se contente em deixar entrar no ouvido e sair do outro. Ajude com alguma coisa. Posso acreditar e confiar? Estenda a tua mão, Senhor. Deus poderoso. As mãos de Naamã eram leprosas também. E um homem que tinha tudo para vencer estava sendo vencido. E como ele, muitas pessoas estão assim. Tem tudo para vencer, mas está sendo vencido por um problema, por uma doença, por um problema financeiro, por uma situação, meu Pai, que está roubando a paz, a alegria, a saúde desta pessoa, o dinheiro desta pessoa. Então as nossas mãos se estendem, porque essa lepra ela vai sair. E como Naamã mergulhou, nós mergulhamos pela... Se eu não estou errado, é o terceiro mergulho. É isso mesmo. E essas mãos vão prosperar. Se eu sou homem, se o Senhor me chamou, se o Senhor me levantou, quem fizer essa oferta hoje, até para cobrir, meu Pai, o Senhor sabe hoje o que aconteceu com a gente. Faz parte, acontece. Mas a gente não é daqueles que abaixa a cabeça e lamenta. A gente recupera. Então usa agora os teus servos valentes, as mulheres, os homens que são da fé, que não deixa passar, que não vê o samaritano que passa e vê o outro caído lá e só passa. O Senhor falou isso. Todos passavam, viam lá caído, ninguém fazia nada. E às vezes as pessoas, elas passam, dizem que são do Senhor, vê a tua obra precisando, mas não move uma palha, não faz um esforço. Toca agora os corações. E essa mão, quando mergulhar, a bênção que estava sobre aquelas águas virão sobre desta bacia, e haverá dessas mãos tocarem bênçãos de prosperidade maiores do que ela imagina. Muito mais do que 100, que 50, que 30, que 1.000, que 500, que 5.000. Muito mais. E se você crê, diga, eu creio. Então diga comigo, eu mergulho as minhas mãos nessas águas e tomo a posse da bênção e da unção que estava no Rio Jordão. Mergulhe as tuas mãos agora. Deus proverá. Tire-as e diga, eu creio. Amém. Toca com essas mãos agora sobre o teu corpo, fica curado, fica curado. Toca, pode tocar. Esse tumor vai sair agora, essa cegueira vai sair agora. Passa a mão nos olhos, nas pernas, nos braços. Recebe aí! Eu estou dizendo que Deus te abençoou agora. Quem é você para falar isso? Um simples servo do Senhor que não vale nada, mas que Deus ama, que escolheu e deu unção para falar e honrar
o que essa boca fala. Então recebe aí para a glória de Deus. Porque se eu disser que Deus vai fazer, Deus faz. Pode receber teu milagre. E com essas mesmas mãos que você mergulhou, pegue essa oferta e faça agora o seu dízimo. Honra a Deus, porque Ele está te honrando. Tá bom? pix2@udp.org.br. E amanhã, tente fazer nesse Pix todo dia, se possível. Que Deus te abençoe. E logo, logo tu vai contar aqui testemunho, como os outros estão contando. Diga, bispo, eu tomo posse. Amém? Pega um pouquinho dessas águas aí, joga um pouquinho em casa assim, ó. Abençoa. 6 horas da manhã, se Deus quiser, eu vou estar no programa. Vai lá, que a gente vai lavar as mãos de novo. É de manhã e de noite. De manhã e de noite. Estou esperando a tua oferta. Que amanhã o programa não vai sair do ar. Fala assim, Satanás, não vai sair do ar. Sabe por quê? Porque Deus vai me usar e vai usar os meus irmãos para ajudar agora. E Deus vai multiplicar. E proverá. Deus te abençoe. Fica com Deus. Te espero amanhã.